Boa noite. Ai, meu Deus, eu acho que eu apertei alguma coisa aqui. Pronto. Boa noite, Franci Carmen, Sarinha, João. Nailinha. Vou esperar o pessoal entrando aí um pouquinho e aí a gente começa. Boa noite para quem foi entrando. Vamos esperar só uns 5 minutinhos, tá, pessoal? Para ninguém perder. Ei, Maria, seja bem-vinda. Que honra, sua primeira vez. Boa noite, Miguel. Boa noite, boa noite, boa noite. Estão conseguindo ouvir a música? Pra gente já se sintonizar aqui com as esferas mais altas. Bom, primeiro agradecer o convite da Franci Carmen. É sempre muito bom estar aqui na egrégora do Lex. Essa egrégora que nos abraça, nos protege, nos dá possibilidades de cura, né? Muito obrigada mesmo por vocês terem me convidado. Sempre para mim é uma honra falar aqui por esse canal do Instagram de vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Sara Damasceno, eu sou psicóloga. E aí, Ivane, Nath. Eu sou psicóloga transpessoal e venho de uma bagagem aí espírita desde que eu nasci, né? E para finalizar o mês, né? Hoje é dia 30. Isso. Hoje é dia 30. A gente vai falar um pouco sobre a valorização da vida em uma perspectiva multidimensional. Porque sempre tem que ter esse tema, né? Falando da Sara, do meu trabalho, sobre como eu trabalho, eu sempre prezo muito para esclarecer como é que isso funciona. Olha, minhas irmãs entrando aí, Cleiana. Muito bom ter vocês aqui. Bom, na verdade, eu separei algumas questões aqui do Livro dos Espíritos pra gente debater um pouco. Mas antes da gente começar, eu quero que a gente faça uma oração, feche os olhos, pra gente entrar numa sintonia e para que a mensagem que venha, ela seja uma mensagem de raio reto, sabe? De que as pessoas consigam entender. Até porque aqui a gente é apenas um canal, né? E nem sempre o raio emitido ele é o mesmo receptado, porque cada pessoa vai ter a sua história, vai ter as suas crenças. Mas eu acho importante a gente se sintonizar energeticamente para que as coisas fiquem mais fáceis de serem entendidas. Então, para todo mundo que está aqui, eu vou pedir que feche os olhos, se mantenha numa postura. Sabe quando, se Jesus fosse te visitar, como você receberia ele?
Eu sempre falo isso para as pessoas. Então, se fosse Jesus entrando na sua casa, como que você receberia ele? Qual era a postura que você receberia ele? Então, eu vou pedir que a gente fique nessa postura, uma postura de muito respeito, uma postura de muito centramento, para a gente conseguir passar a mensagem a melhor possível. Então vamos fechar os olhos, nos colocar numa postura confortável, respirar profundamente, deixar que a espiritualidade chegue nas nossas casas, nos nossos lares ou no local onde nós estamos, ativando em nós toda a nossa intuição, nosso senso de clareza, a nossa comunicação, ativando em nós o nosso poder de acolhimento, de amor incondicional. Que todas as pessoas que adentram aqui nessa live se sintam completamente amadas, respeitadas, acolhidas dentro dos seus processos. Que elas consigam perceber a sua própria possibilidade de se amar e de amar o próximo. E que a gente entenda que dentro dessa geometria que se forma agora, todos que estão aqui são responsáveis pelo processo que vai acontecer. Que a espiritualidade amiga esteja presente como está sempre. Obrigada pela oportunidade de servir. Obrigada pela oportunidade de ser canal. Porque nunca é por mim. É sempre para Jesus. É sempre para Deus. Amém. Então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, obrigada pela presença. Para quem não me conhece, meu nome é Sara Damasceno, sou psicóloga transpessoal e eu recebi aqui o convite do pessoal do Lex, da Franci Carmen, com muita alegria. Vim passar um pouco para vocês sobre o tema de valorização à vida dentro de um contexto, dentro de uma consciência multidimensional. Deixa eu só achar aqui. Pronto. Valorização da vida em uma perspectiva multidimensional. Primeiro, para vocês entenderem, psicóloga transpessoal, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas a transpessoalidade, ela significa que nós vamos além da persona, né? Além do físico, além do comportamento, além do que se vê, além do que se pode observar a partir dos 5 sentidos. Ela vai estar vinculada a 4 princípios básicos, que é o físico, o emocional, o mental e o espiritual. Lembrando que o espiritual ele não vai estar restrito à religião, apesar de que está dentro, mas sim a sentido de propósito de vida, o porquê estamos aqui. E eu sempre falo que a gente só está aqui para exercitar uma coisa, no final das contas: a aprender a amar incondicionalmente, a aprender a amar sem condições. E hoje a gente finaliza o mês de setembro, que para quem não sabe, é o mês de valorização da vida, é o Setembro Amarelo. Então várias clínicas, vários lugares, vários locais abraçam essa campanha para nos ajudar a nos lembrar da importância que é a nossa vida, a nossa existência. E o Espiritismo ele fala muito sobre isso, muito bem sobre isso, né? Sobre o quanto essa oportunidade da reencarnação ela nos ajuda a sermos consciências melhores, a evoluirmos dentro do nosso processo. Então, antes da gente começar a falar sobre isso, eu acho importante eu falar para vocês sobre um termo que a gente utiliza muito dentro dessa perspectiva multidimensional, que também está vinculada à espiritualidade, que é o termo consciência, né? Então, a consciência, o conceito de consciência, ela vem de uma palavra chamada sinêlesis, que deriva do grego,
que significa a faculdade de se perceber o maior número de elementos no aqui e no agora. O espírito que tem consciência, ele consegue perceber o maior número de elementos do aqui e do agora. Como que a gente percebe o mundo? Como gerar essa consciência? A princípio, dentro do desenvolvimento do ser humano, desde o início que ele nasce, a gente vai desenvolvendo os nossos 5 sentidos. A gente vai percebendo o mundo a partir desses 5 sentidos. Que é o quê? Que é o tato, o olfato, o paladar, a visão e a audição. E a maioria das pessoas tem esses 5 sentidos. Outras não. E desenvolvem mais outros sentidos por não terem um deles. Por exemplo, quem é cego vai desenvolver muito mais o tato, o olfato, o paladar, a audição. Mas quando eu falo desse conceito de consciência, de ter consciência, de percepção, a gente não está atrelado só aos 5 sentidos. A gente está atrelado à possibilidade de ser menos egoístas, que é uma das coisas que o livro dos Espíritas, eles falam muito, sobre a condição egoísta que nós temos, a ignorância dentro desse processo. E o egoísmo, ele significa o culto ao ego. Esse sufixo ismo, ele vai estar vinculado, ele significa cultuar. Egoísmo, cultuar o ego. E muitas tradições religiosas falam, e até conceitos da psicologia falam muito sobre essa questão do ego. E sobre o matar o ego, ou não estar vinculado ao ego. E eu acho importante a gente, antes de entrar no tema sobre valorização da vida, a gente entender como é que funciona esse ego, para a gente alargar o nosso nível de percepção, ou seja, a gente gerar mais consciência sobre o que é o ego e a gente começar a manifestá-lo de uma forma saudável aqui dentro desse processo reencarnatório que nós estamos. Então, quando a gente trabalha uma perspectiva de consciência, de faculdade de perceber, a gente vai entender que a pessoa que tiver mais consciência, ela vai perceber muito mais fácil, ou ela vai ter possibilidades de escolha muito mais fácil de quem não tem consciência. Vou dar um exemplo básico. Os meus cachorros, eu tenho 2 cachorros, o Vitor e o João, e eles ficam ou no meu espaço de trabalho ou na minha casa. Então, o Vitor e o João, eles só têm consciência da casa prana, que é meu espaço de trabalho, e do meu apartamento. Então, eles têm liberdade para transitar ou nas salas da casa prana ou no apartamento. O Vitor e o João, eles não têm consciência que existe um bairro, que existe uma cidade, que existe um país, que existe um planeta. Eles só têm consciência desses 2 espaços, porque eles só conseguem perceber esses 2 espaços. E assim a gente. Por mais que a gente estude, a gente ainda não tem consciência de várias coisas que estão acontecendo em outros níveis, em outras dimensões. Ou mesmo nessa dimensão, porque a nossa capacidade de observação ela ainda é muito limitada, ela é muito vinculada ao nosso ego. E aí a gente vai entrar em uma perspectiva que ela é importantíssima para a gente entender o assunto principal, que é: nós somos seres duais. A gente parte de um princípio, é uma lei natural essa dualidade. Polo positivo e polo negativo. Isso não quer dizer que o negativo ele é ruim ou que o positivo é bom. Isso só quer dizer que é uma natureza essa dualidade, assim como o feminino e o masculino, assim como a noite e o dia. Beleza? Até aí tudo bem. E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, vocês podem perguntar. Que se eu souber, eu vou responder com todo prazer.
Então, dentro da consciência humana, quando a gente vai estudar esse processo da consciência, a gente vai ter 2 princípios duais, que é o centro, que vai ser a nossa perspectiva de essência, de conexão com o divino, que vai ser onde vai estar os nossos dons, as nossas aptidões, que vai ser onde está todo o nosso fluir sobre a vida. E a gente vai ter uma outra perspectiva, que é a perspectiva da nossa periferia, ou seja, do nosso ego. Então perceba, quando eu coloco periferia, eu estou falando que dentro da consciência humana, do globo consciência humana, existe uma periferia nela. E essa periferia é o ego. Esse ego, ele está pautado em algumas características. Como é que é a linguagem desse ego? Físico, percepção do físico, nível de urgência, dificuldade de estar presente. O ego, ele se movimenta a partir do que é palpável, do que eu consigo ver, perceber, sentir, do que eu vejo. Por isso que Jesus falava, felizes aqueles que conseguem... como que é? Felizes aqueles que não precisam ver para crer, né? Ele estava falando de uma postura mais central, de uma postura de mais essência. Ou seja, eu não vou precisar da matéria para ver. Eu apenas sinto. E para desembotar esses processos, a gente vai precisar de um exercício durante o nosso processo reencarnatório. Mas voltando, o que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam que existe uma dualidade dentro da consciência humana. Fenômenos duais, onde a gente vai ter uma postura central e uma postura periférica vinculada ao ego. Dentro dessa postura periférica, o que é construído? A nossa personalidade. E como que a nossa personalidade é construída, Sara? A nossa personalidade ela é construída a partir de jogos de influência do meio, cultura, religião, ambiência, religião, já falei, né? Escola, pais. E também de um jogo de influência de dentro para fora. Do que a gente traz das outras reencarnações, dos nossos dons, das nossas aptidões, do que é fácil pra gente. Por exemplo, algo meu, que pra mim é fácil de fazer, é desenhar. Eu amo desenhar, eu nunca fiz aula de desenho, então eu já trouxe isso comigo. Uma coisa que é dom pra mim, que é fácil pra mim, é atender, é ser psicóloga. Então, na faculdade de psicologia, às vezes o que era difícil pra um amigo meu, pra mim era muito fácil. Eu não precisava de estudar muito para estar ali. Então isso faz parte da minha centralidade. E o que vai ser o meu ego? O meu ego vai ser a minha estrutura, eu, mulher, Sara, psicóloga. Vai ser as minhas adjetivações, se eu vou ser bonita ou feia, se eu vou ser magra ou gorda, se eu vou ser... responsável, irresponsável. Tudo que está na linguagem egóica, ela entra em caixinhas, em adjetivações. Tem uma outra coisa interessante na história de Jesus, é que Jesus ele não adjetivava. Ou seja, Jesus ele não ficava te caracterizando, ou seja, te julgando. Jesus ele nominava. Ele te chamava pelo nome, ele te chamava pelo teu centro, porque Jesus, ele não via o teu ego, ele não via se você é mulher ou homem, bonito ou feio, ladrão ou não, ele via você por inteiro. Ele conseguia te perceber a fundo, desde a tua lama até o teu maior potencial de luz. E aí, partindo dessa perspectiva, isso mesmo, Vânia, partindo dessa perspectiva, para eu conseguir gerar valorização na vida, eu preciso entender que o meu centro e a minha periferia, eles fazem parte da minha condição humana.
eles fazem parte da minha estrutura humana. Não tem como eu me livrar disso. E a minha periferia, ela pode ser utilizada de uma forma positiva. Eu não sei se vai complicar muito, mas eu vou tentar explicar para vocês no nível energético. Quando a gente vai trabalhar periferia da consciência, a gente está trabalhando com algo que palpável. Tudo que é palpável é energia parada. Concordam? É por isso que a gente consegue observar. É energia parada. O pensamento é energia em altíssima frequência. A gente não consegue vê-lo. A energia que a gente emana energeticamente no nosso campo eletromagnético, ela não é palpável. Ela é energia em alta frequência. Ela está em uma outra frequência. Então, o ego, ele vai estar em baixa frequência, uma energia mais alongada. E o pensamento, o perispírito, o espírito, ele vai estar numa energia de altíssima frequência. Ou seja, a gente não consegue ver os nossos cinco sentidos, eles se limitam a perceber o invisível, tá? Então, observando isso, a gente consegue entender que existem esses dois fenômenos e que eles são natureza do processo. Mas eu não sou a Sara. Eu não sou a psicóloga. Eu estou a Sara. Eu estou psicóloga. Eu estou filha do Afonso. Eu estou filha da Assunção. Porque existe uma lei que as pessoas esquecem, que é a lei do... Me fugiu o nome, gente. Ajuda aí, Casa Prana. Da impermanência. Nada permanece. Tudo tem um tempo de finalizar. A única coisa que eu tenho certeza absoluta é que eu sou luz. Todo o resto faz parte de uma caracterização, de uma adjetivação construída por um senso egóico que gera uma organização dentro do meio em que eu convivo. Então eu preciso me adjetivar como psicóloga para as pessoas entenderem o que eu faço. Vocês estão compreendendo? Tá fazendo sentido para vocês? Por favor, vão me dando um feedback aí. Por isso que hoje em dia a atenção plena ela é muito falada. Porque a gente só tem um agora. A gente não tem outra coisa a não ser o agora. Alguém falou aqui. Augusto Cury falou que temos que largar o ego e contemplar o belo. Isso mesmo. Ai, essa sua fala foi maravilhosa, de como Jesus nos vê. É isso mesmo. Então, o que acontece? Igor, se você tiver alguma dúvida, por favor, pode perguntar aqui que eu vou tentando. E aí eu separei algumas perguntas do Livro dos Espíritos para ajudar a agregar a gente nesse processo. Então, o que a gente tem que entender? Que nós somos um centro de força que irradiamos luz. E que a gente influencia e que nós somos influenciados. Então, todos que estão aqui, as 22 pessoas que estão aqui, essas pessoas, elas sofrem uma influência do meu campo e vocês influenciam o meu campo. Nós não estamos aqui à toa, todos nós estamos a trabalho. É importante que a gente gere essa consciência do tamanho que nós somos dentro do nosso processo reencarnatório. Da humanidade que nós temos dentro do nosso processo reencarnatório. Porque só assim, quando a gente naturaliza centro e periferia, é que a gente consegue começar a nos amar, começar a valorizar a nossa vida e começa a amar incondicionalmente, por ressonância. E Jesus também falava, né? Amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Ou como eu vos amei. Jesus nos amava incondicionalmente, olhando centro e periferia, olhando sombra e luz, sem adjetivar,
sem querer saber se era a prostituta, sem querer saber se era o ladrão. Jesus olhava para a tua alma, porque ele sabe que a única certeza absoluta que se tem é que você é luz. O resto faz parte de uma condição humana. E o nome condição humana já diz, faz parte de uma condição. Não é para sempre. E aí, na questão 75 do Livro dos Espíritos, eles perguntam: é acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? E aí, os espíritos respondem: não. Os instintos existem sempre. Olha isso, pessoal. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. E aí na questão A, eles perguntam: por que nem sempre é guia infalível a razão? E aí os espíritos respondem: seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Gente, presta atenção. Olha o que tem no Livro dos Espíritos. A gente não se livra do instinto. Ele sempre existe porque nós somos humanos. E o instinto, que a gente pode falar aqui como periferia da consciência humana, que é a parte visceral, que é a parte do medo, da culpa, do orgulho e do egoísmo, ele pode ser utilizado como energia que te leve para o bem. Como, Sara? Como eu posso chegar e trazer o medo, a culpa, o orgulho e o egoísmo? Questão 75. Aumentando a frequência. O ego, ou seja, ou o instinto, ou a periferia da consciência em alta frequência, ele vai vibrar na organização, ele vai vibrar na disciplina, ele vai vibrar na presença, ele vai vibrar no centramento. Ele vai utilizar as caixinhas que a gente se coloca de adjetivação ou de caracterização, não como uma verdade absoluta, mas para organizar um processo. Mas entendendo que nada é para sempre. E aí é que entra. Por que nem sempre é guia infalível da razão? Porque nem sempre a gente consegue trazer a razão para o instinto. Vocês sabem responder essa? Porque nós somos muito mais animais do que humanos ainda. Porque a gente deixa os nossos instintos e a nossa periferia e o nosso ego e a nossa necessidade de controle e a nossa falta de fé e a nossa inconsciência tomar conta da gente. Porque nós somos como? Qual é o apóstolo que só tinha que ver para quê? Crer? Tomé, não é isso, pessoal? Porque a gente precisa ainda do quê? Dos sentidos. A gente precisa sentir para achar que tá fazendo o efeito. Quando na verdade a gente não precisa disso. Porque nós somos seres espirituais. A nossa única verdade é que nós somos seres espirituais. Isso aqui, no estalar de dedos, porque o tempo no mundo espiritual é completamente diferente desse, vai passar assim. O que eu fiz? O que eu valorizei? Que entrega eu tô dando da minha vida? Como eu tenho me olhado e tenho olhado para as pessoas que estão ao meu lado? Como é que eu tenho olhado para as minhas sombras? Eu tenho encarado elas e acolhido elas. Eu tenho sido a minha melhor amiga.
que eu tenho feito com a minha vida, com a minha oportunidade. Porque por mais que existam várias reencarnações, a oportunidade de ser Sara Cristina Fortes Damasceno, ou melhor, a oportunidade de estar Sara Cristina Fortes Damasceno, é só essa. Aonde eu tô tendo coragem de pegar toda a minha periferia, todo o meu instinto e dizer para eles assim, ó, quem manda aqui é o meu ser espiritual. Os espíritos respondem: seria infalível se não fosse falseada pela má educação. Por que a gente não educa o ego? Por que a gente não educa o medo? Por que a gente não educa a culpa? Por que a gente não educa o egoísmo? Por que a gente não educa o orgulho? Porque a nossa capacidade instintiva, ela vem da nossa condição evolutiva do animal. Então ela não raciocina. O que nos difere dos animais é o nosso raciocínio, é o nosso poder de escolha. E o que foi que eu falei desde o início? Quem tem mais consciência tem mais poder de escolha, tem mais possibilidade de percepção. E aí um comentário, né? O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. E aí o bonito é esse, porque se a gente tá com medo, ele em baixa frequência, e o medo, eu sinto muito dizer para vocês, mas vocês nunca, nem eu, vamos nos livrar dele, porque ele faz parte da nossa condição humana. Então, se você está com medo, ele em baixa frequência, ele vai virar pânico e ele vai te gerar inércia, falta de movimento. E se ele está em altíssima frequência, ele vai virar o quê? Prudência, cuidado. E o que a gente tem que entender, pessoal, é que nós temos a possibilidade de escolher vibrar numa frequência mais alta. Eu posso escolher passar pelo meu medo para que ele passe e eu utilizá-lo como algo que vai me ajudar dentro do meu processo e não como forma autossabotadora do meu processo de desenvolvimento espiritual. Ficou claro? Vocês estão entendendo? O que a gente tem que fazer? O livro dos Espíritos está dizendo aqui: alia o instinto à inteligência. Ou seja, pega o instinto do medo e traz ele para o cuidado, para a prudência. Observa ele, acolhe esse medo. O Igor está no mais ou menos. E aí vem uma perspectiva, né? A questão 122, que eu achei interessantíssima também. Que eles, as pessoas perguntam, né? Allan Kardec. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio qualquer, tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? E os espíritos respondem: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. O que é que nós somos, pessoal? Luz. Energia. Energia.
luz. Consciência de si mesmo, do meu poder irradiatório, centro de força de irradiação. Aonde eu tô, eu causo impacto. É isso que eu sou. É isso que vocês são. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, nós somos luz. A causa do bem ou mal não está na gente, nós temos livre-arbítrio. Está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Gente, isso é lindo, não sei vocês, mas eu fico arrepiada. Aonde você cede às tentações? Aonde você ainda não educou o seu ego? Aonde você ainda não educou para você estar presente e valorizar todas as pessoas que você tem do lado? Valorizar todos os processos que você passou na vida? Todas as situações desconfortáveis e confortáveis que te fizeram estar aqui, sendo a pessoa que você é. Olha tudo que você aprendeu dentro da tua trajetória. O escolher o bem e o mal, ele vai estar vinculado ao meio que você está, às influências que você sofre. Então vamos lá. O que eu tenho assistido? Com que pessoas eu tenho andado? O que eu tenho comido? Eu tenho cuidado do meu corpo? Do templo que eu estou para ser o melhor que eu posso? Eu tenho gerenciado as minhas emoções e acolhido elas como eu quero acolher a dos outros? E como que eu acolho as emoções dos outros se eu não consigo acolher as minhas emoções? Por que eu acolho então? Eu quero aplausos? Eu quero sair da culpa? Como que eu posso pedir que o outro me acolha? Como que eu posso querer acolher o outro se eu não consigo me acolher? Vocês sabem qual é a oração mais poderosa do mundo, pessoal? Para vocês que são espíritas, que vivem a questão energética de forma mais abrangente, de forma mais lúcida. A oração mais poderosa do mundo é a congruência entre o pensar, o sentir e o fazer. Pensar, sentir e fazer. Era isso que Jesus fazia. É por isso que ele curava. Quando eu penso, eu sinto e eu faço, eu crio uma congruência energética nos meus centros de força. Todos eles vão trabalhando no ritmo que os compete. E eu gero no meu campo eletromagnético, na minha áurea, um poder radiatório imenso e blindado. Mas vamos seguindo. E aí na questão 122, na letra A, perguntam: de onde vêm as influências que sobre eles se exercem? Então, de onde é que vêm as influências que vêm a se exercer da gente, né? Sobre a gente? Dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubilam
com fazê-lo sucumbir. Foi isso o que se intentou simbolizar na figura do Satanás. E aí a gente percebe que essa construção do que é o Satanás, essa construção do que é o demônio, essa perspectiva de apoderar-se, ela só acontece quando eu não tenho o quê? Ressonância, congruência com o meu processo. Se eu sei quem eu sou, se eu sei para onde eu estou indo, se eu sei qual é a minha missão, várias tentações vão vir, mas eu me mantenho firme no meu processo, na minha missão. Mas para eu desenvolver essa consciência, eu preciso manter a minha periferia, o meu instinto organizado, disciplinado, de que quem manda é o meu centro, é a minha essência, é a minha espiritualidade. Letra B. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Os espíritos respondem: acompanha-o na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo, que os maus desistem de obsediá-lo. Ou seja, enquanto a gente não trabalhar na prática, enquanto a gente não se colocar realmente para a vida, a gente não vai conseguir se livrar das consciências que ressoam com as nossas sombras. E sabe de uma coisa, pessoal? Tá tudo bem. Porque essas consciências, eu tô falando pra teia, não só a teia de encarnados, mas a teia de desencarnados. Elas também merecem ser completamente amadas, completamente respeitadas, completamente acolhidas pelos nossos corações e pelas nossas consciências. Porque assim como nós estamos aqui nesse processo e a gente sabe o quanto que é difícil se manter congruente, organizado, elas também estão passando pelos processos delas. O que eu quero que vocês entendam é que se nós somos multidimensionais, se nós temos um princípio de consciência, se nós temos uma dualidade que é um centro que está conectado com o melhor de mim, uma periferia que sofre influência do meio material, do meio egóico, a saúde da minha consciência é eu transitar nesses dois níveis de forma organizada, disciplinada, atenta ao presente. Isso que vai gerar valorização da vida. Isso é que vai dificultar que todas as influências obsessoras ou do seu meio físico ou de você mesmo, do seu próprio instinto, ele faça com que você, por exemplo, cometa algo contra você. Então, a mensagem é: eu preciso entender que eu sou luz. Eu preciso entender que a Sara apenas está, ela não é. Sendo assim,
Eu preciso desenvolver habilidades em que eu consiga perceber o invisível, o que realmente importa. É o famoso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. É perceber além da roupa que se veste, do cargo que se está. É perceber além da cara emburrada ou de todo o muro que as pessoas colocam dentro de si. Mas para eu fazer isso com o outro, já que a gente fala muito de caridade dentro dos centros espíritas, a gente precisa primeiramente aprender a fazer caridade com a gente. Não se iludam. Acolham-se. Aprendam a se amar. Aprendam a se deparar com o lodo interno de vocês. Ir lá e acolher esse lodo. Porque o que não é assumido não pode ser redimido. O que não é olhado não pode ser curado. Eu só aprendo a andar de bicicleta se eu monto na bicicleta e vou. Eu só aprendo a elevar a frequência do medo, do pânico, para a prudência e para o cuidado quando eu passo pelo medo. Uma vez eu faço terapia há 5 anos, né? Eu sou psicóloga, mas eu faço terapia toda semana. E eu cheguei para minha terapeuta e falei assim, Lu, inclusive foi ela que me ensinou boa parte do que eu tô falando aqui agora. Eu quero muito fazer uma cirurgia plástica, mas eu tô com vergonha de falar isso para as pessoas e pro meu pai. E quando eu falo isso pros meus amigos, eles olham pra mim e falam assim, mas você, uma menina tão espiritualizada, como assim quer fazer cirurgia plástica? Mas isso é vaidade. Mas não pode ser vaidoso. E a Luciana falou uma coisa pra mim que marcou a minha vida. Eu agradeço ela, assim, até hoje por isso. Ela falou assim, se eles te falarem mais uma vez isso, você fala assim, eu sou vaidosa e eu preciso passar pela vaidade para que ela passe. E se uma cirurgia plástica vai gerar na sua consciência uma perspectiva de mais harmonia do seu corpo, de autoestima, de poder pessoal, para que você possa estar no seu potencial máximo e poder irradiar a sua luz para o mundo, isso é misericórdia de Deus na sua vida. Então, pessoal, tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir. Em tudo tem Deus. Demônio, na etimologia da palavra dele, ele vai derivar de uma palavra chamada demônios, que significa fragmentação. Se eu estou ancorado, integrado e congruente, eu não estou em demônio, eu não estou fragmentado. Eu estou em Cristo. Quando eu fiz a cirurgia plástica, porque eu fiz a cirurgia plástica, e foi ótimo pra mim. Teve um momento lá, depois, no pós, eu sangrei muito. E aí a minha querida madrasta, Jaqueline, sonhou comigo com muito sangue. Ela não me viu no pós, meu pai estava doente, então ela não saía muito. E ela falou que uma entidade chegou para ela e falou assim, a Sara precisou passar por isso para que o sangue dela seja limpo e ela se prepare
para os trabalhos que estão por vir em 2020. Foi antes da pandemia. Olha que doido isso. Em tudo dai graças. Em tudo tem Deus. Nós não temos a capacidade de observação fina de tudo que está acontecendo. Lembrem do João e do Vitor, que não sabem que a gente mora em Teresina. Eles só sabem que existe a Casa Prana e o meu apartamento. A gente não tem ideia, pessoal. Do amor que Deus tem por nós. De como o melhor está sempre acontecendo. De como tudo que acontece e que a gente vê como algo ruim, nada mais é do que a prova de amor de Deus por nós. Sempre. Absolutamente sempre. Sempre, sempre. Porque Ele é um Deus, e Jesus nos apresentou isso, um Deus que é Pai. Completamente misericordioso. Que só quer nos educar. Para que a gente se torne ou se recobre na memória do potencial de luz que nós somos. Então, para finalizar o nosso encontro, que está sendo mágico para mim, mas deixar eu falar aqui a noite inteira, eu queria que a gente fizesse um decreto. É possível? E que essa energia que está aqui nessa live, que está sendo irradiada do meu coração, com profundo respeito, amor e carinho por vocês, entre na casa de vocês e cure tudo. E que acolha todas as consciências encarnadas e desencarnadas, todos os miasmas e formas pensamentos. Porque o amor de Jesus, ele cura tudo, 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 tudo. Então fecha os olhos, respira profundamente, se coloca numa postura de amor, de abertura para receber esse amor. E vamos ao decreto. Aprendi com Deus que ventos fortes nos fazem atravessar desertos com sementes e voltamos como flores. Aprendi com Deus que palavras voam feito pássaros, mas atitudes silenciosas são como árvores que se fincam no chão, criam raízes e dão frutos. Aprendi com Deus que até o céu tem o seu tempo de azul e de cinza, de nuvens e de sol, de luz e de escuridão, mas que tudo acontece no seu tempo. Aprendi com Deus que acordamos todas as manhãs porque Ele é quem nos desperta para novas batalhas, novas vitórias, novas vivências. Aprendi com Deus que nada é por acaso, que para tudo e todos existe uma resposta e que com paciência tudo se encaixa no seu devido lugar. Aprendi com Deus que não existe sorte, mas existem bênçãos, que somos frutos de um amor sem igual e sem limites, e que a fé nos faz abençoados todos os dias pelo zelo e misericórdia de Deus. Respira profundamente. Eu quero deixar uma última frase para vocês, que é uma frase que tem mudado a minha vida. Para que vocês nunca esqueçam, anotem na parede da casa de vocês. O melhor está sempre acontecendo. Mesmo que sua periferia grite, mesmo que seu ego esperneie, mesmo que você ache que está sendo injustiçado, você está sendo muito amado, muito educado, muito aguardado,
acredita nisso e entra numa frequência mais alta, para você assim poder mudar a sua vida, para você assim poder mudar a sua existência, para você assim ter tônus de aguentar todos os processos que você ainda vai precisar passar, para que a gente evolua sempre. Eu também passo por muita coisa. Não é fácil, mas é gostoso, porque eu sei que eu tenho o amor de Deus sempre. Franci Carmen, muito obrigada de verdade pela oportunidade de estar aqui com vocês. Sempre estarei nessa parceria. Tamo junto. E é isso, pessoal. Gratidão a vocês. Eu não vou fazer oração porque a gente já fechou com o decreto. O decreto é bem forte. E é isso. Um beijo a todos. Tchau, tchau. E até a próxima.